Sexta? Acabou? Ok. Nem sexta nem sábado. Então, nesta quarta, vamos ter a lição 14, que é a terceira desse tema, vida. E o tema é nascer de novo. Então, nós estamos vendo essa sequência, né? A última foi o arrependimento. E agora vem o nascer de novo. Que esses todos são itens essenciais da vida que o Senhor quer trabalhar em nós. Uma vez que Deus é vida, a vida dele precisava ser liberada e entrar em nós. E o texto para essa lição é João capítulo 3, versículos 3 a 7. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então esse é o trecho mais claro acerca desse aspecto da salvação de Deus, que é o novo nascimento. Então, vamos ver alguns questionamentos sobre a vida, né? Ou sobre nascer de novo. Existe reencarnação? Não. O que é autoaperfeiçoamento? O homem consegue melhorar a si mesmo? O que é nascer de novo? Então, vamos tentar responder a essas perguntas aqui. Depois de ver que a vida diz respeito ao próprio Deus, que foi a lição 12, e que para tê-la precisamos crer no Senhor Jesus e nos arrepender de nossos pecados, que foi a lição passada, necessitamos agora de uma percepção clara sobre o que a Bíblia chama de nascer de novo. Então, a sequência dessas lições é bastante significativa. Primeiro, nós vemos que Deus é vida. Agora, essa vida em si precisou passar por um processo para que nós pudéssemos recebê-la. Quando estava no Éden, essa vida era representada pela árvore da vida. E para que o homem recebesse, essa vida iria passar por um processo. O homem ia comer do fruto da árvore da vida, essa vida ia entrar nele e ia trabalhar nele. Uma vez que, por causa da queda, o caminho para a árvore da vida foi bloqueado, outro caminho precisou ser aberto. Aquele caminho fechou. Não havia mais como o homem se aproximar diretamente. Então, foi necessário que essa vida passasse por um processo, que o Senhor passasse por um processo. E o processo foi ele se encarnar, ter um viver humano, ir à cruz, morrer, realizar essa redenção maravilhosa, ressuscitar e ascender. Uma vez que ele fez isso, o caminho voltou a se abrir. E nós temos acesso a ele. E a primeira coisa que isso acontece para que isso aconteça, a primeira coisa que deve ocorrer é o arrependimento, que é o resultado do trabalhar da luz de Deus em nós. Uma vez que nós nos arrependemos, não para aí. O arrependimento é quanto às coisas negativas. Não basta que nós nos arrependamos, é preciso também dar o passo seguinte, que é
receber essa vida. Então, o que nós vamos ver hoje é como nós podemos receber a vida de Deus. A vida humana foi corrompida pelo pecado e tornou-se maligna. E não pode ser mudada de maligna para boa, nem ser aperfeiçoada, melhorada. É interessante que esse trecho aqui fala, de João 3, fala justamente de um homem muito bom, chamado Nicodemos, um dos principais fariseus, que certamente tinha uma humanidade elevada, um viver humano bastante bem conceituado, certamente era honesto, era digno, era alguém admirado na sociedade e tudo mais. E quando ele procura o Senhor, ele procura justamente para, com uma maneira de obter uma melhora na vida dele, porque ele chega assim, no versículo 1 do capítulo 3 de João, fala: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Esse aqui, irmãos, foi apenas o boa noite do Nicodemos. Ele começou a falar desse jeito. Ele tinha uma intenção quando ele foi procurar o Senhor, porque ele achava que de alguma maneira ele podia se tornar uma pessoa ainda melhor se ele tivesse os ensinamentos do Senhor. E ele começa dizendo isso: olha, ninguém faz os sinais. Como nós vimos, né, os judeus buscam sinais. Ele buscava esses sinais, ele era correto na sua busca a Deus, mas a ideia dele era completamente equivocada, porque no entender dele, ele precisava ser uma pessoa melhor. E o que o Senhor queria falar para ele era o seguinte: Nicodemos, você nunca vai ser bom, você nunca vai melhorar, você sempre vai ter uma natureza carnal. Você precisa nascer de novo. Precisa haver uma mudança radical. Não é melhorar o que está ruim, é ter uma nova vida. Então, irmãos, a vida humana, ela pode até ser melhorada em certos aspectos, mas nunca será o suficiente para alcançar a vida eterna. Ela precisa de um novo nascimento, uma mudança de esfera. Então nós sempre falamos, né, da questão do reino, porque aqui em João 3, ele fala assim, no versículo 3: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos fala: mas como é que um homem velho pode nascer de novo? Vai entrar no ventre materno? O Senhor fala assim: não, o que nasce da carne continua sendo carne, e a carne não tem conserto, a carne não tem o que fazer, a carne só serve para uma coisa. Para quê? Ser crucificada. Tá certo? Qual é o único valor que a carne tem para Deus? É o valor de ser posta na cruz. Essa é a avaliação que Deus faz da nossa carne. Não adianta melhorar, não adianta dar uma reformada, nunca vai deixar de ser carne. Então ela precisa morrer. E por causa disso é que todos essas filosofias, religiões, conceitos de que o homem pode melhorar, né? Houve um dos filósofos aí atrás, no século passado, falou que o homem nasce essencialmente bom.
mas o meio corrompe. Eu não lembro quem foi que falou isso. Acho que foi Rousseau, eu não lembro. Então, o meio é que corrompe o homem. Mas nós vemos pela palavra de Deus que não é isso. O homem nasce essencialmente mau, porque nele habita o pecado. E não importa o que o homem faça, ele nunca vai conseguir se livrar do pecado e nem vai conseguir melhorar a si mesmo, por melhor que ele pareça estar. E mesmo que ele volte a nascer de novo na carne, ele vai nascer de novo para ser carne. Entendeu? Então, é perda de tempo nascer de novo, porque você vai nascer de novo no pecado, porque esse é o destino, esse é a situação de todo ser humano. Então essa noção de reencarnação, de que você está aqui nessa vida para melhorar a si mesmo, e que aí você morre e Deus dá outra oportunidade, aí você nasce de novo e você continua esse processo de melhora, de aperfeiçoamento, de mudança. Isso é ridículo, porque vai contra um princípio básico da criação de Deus, que o homem pecou e se corrompeu, e que pelo pecado de um, todos são pecadores. Então, se fosse possível a reencarnação, seria simplesmente uma prorrogação do sofrimento, não é? Porque você vai nascer carne de novo, não vai adiantar nada. Então o Senhor deixa isso aqui claro, mesmo que o homem nascesse, ele ainda seria carne. E foi isso que o Senhor falou para Nicodemos: o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Então não fique admirado de eu dizer que você precisa nascer de novo. Eu não estou falando de nascer da carne, eu estou falando de nascer do Espírito. Então, vamos ver esses versículos, né, que deixam claro que a carne não tem esperança, não consegue agradar a Deus. Então, Romanos 8, versículo 8 fala: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aliás, todo esse trecho aqui fala da carne, né? O versículo 7 fala que a mente da carne, o pendor da carne, é inimizade contra Deus, porque não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O próximo versículo é capítulo 7, versículo 18, que fala assim: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, porque o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. E aí no versículo 20 fala: se eu não faço o que quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então no versículo 19 fala que não há bem nenhum que habita. E no versículo 20, aliás 18, e no versículo 20 deixa claro que habita em nós um elemento maligno chamado pecado, que nos acompanha a vida toda. E se a gente morrer e conseguir nascer de novo, esse elemento vai continuar lá, né? Então, irmãos, vamos esquecer, não vamos prorrogar o nosso sofrimento, vamos nascer do Espírito. A vida humana foi corrompida pelo pecado. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, ou incuravelmente corrupto. Desesperadamente significa sem esperança, tá certo? Então, não há esperança para o coração humano. Ele é corrupto além
de toda a esperança. É incurável, não há o que fazer. Quem o conhecerá? E também tem capítulo 13, versículo 23. Pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então, poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? A pele do etíope é negra. Ele consegue mudar a cor da sua pele? Michael Jackson ainda tentou. Certo? Mas, por quê? Porque é uma questão de natureza. E aí ele fala do leopardo. O leopardo pode mudar as suas manchas? Existem leopardos albinos. Em Americana tem um tigre albino. Você chega lá, ele é todo branco. Mas ainda assim, quando você olha dependendo da incidência da luz, você consegue ver as manchas dele mesmo sendo albino. Então, por quê? Porque é uma questão de natureza. As pessoas não conseguem mudar a sua natureza pecaminosa. Então, tentar melhorar a carne é como tentar cobrir as manchas do tigre ou bancar o Michael Jackson, mudar a pele, tá certo? Mas ainda assim a natureza está lá, a aparência pode ter mudado, mas a natureza continua lá, tá certo? Então não adianta, a nossa natureza maligna não muda. Por isso nós precisamos de um novo nascimento. Então, e mesmo que se nossa vida não se tivesse corrompido e tornado maligna, ainda precisaríamos ser regenerados, porque a vida humana é somente uma vida criada e não tem a vida incriada de Deus. Então, como nós vimos nas lições passadas, a meta de Deus é que a sua vida se propague. Por isso ele queria que a vida divina entrasse na vida humana, para que na propagação da vida humana a vida divina se propagasse. Como aconteceu a queda, com a propagação da vida humana, o que se propagou foi o pecado. Mas mesmo que o pecado não tivesse entrado, mas a vida humana também não tivesse entrado, o máximo que teria havido de multiplicação seria a multiplicação da vida humana. E não era isso que o Senhor quer. Isso não era o plano de Deus. Então, muito mais hoje, né, depois que nós cremos no Senhor, que nós caímos, nós precisamos da salvação para que a vida divina se propague. O propósito de Deus para nós, seres humanos, é que obtenhamos a sua vida incriada e sejamos transformados à sua imagem, para ser como Ele é. Isso começa com o novo nascimento. Não começa com uma reforma do velho homem, com uma mudança exterior. Então, o que é nascer do Espírito? Como nós vimos, o ser humano é composto de 3 partes, certo? Corpo exterior, depois nós temos a alma, que é mais interior, e por fim, nós temos o espírito, que é mais interior ainda. O que é o novo nascimento? É Deus, que é vida, fazer o quê? Entrar no espírito humano. Isso regenera o espírito humano, dá vida ao espírito humano. Aquele mesmo espírito que se tornou amortecido com a queda, pode ser vivificado por meio do Espírito de Deus. Então, essa ação é essencial. Originalmente, nosso espírito estava amortecido, mas quando cremos, o Espírito de Deus veio tocá-lo, e assim ele obteve a vida divina e foi vivificado, que
João 16:8 fala, quando ele vier, ele quem? O Consolador, que é o Espírito, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós vimos semana passada a questão do arrependimento. Arrependimento é resultado da luz de Deus. E a luz de Deus vem por meio do Espírito. O Espírito vem nos convencer. Não é questão de eloquência, não é questão de discussão, não é provar para a pessoa que ela é pecaminosa, que ela está errada. Não é nada disso. É o Espírito que vem. E quando o Espírito vem, irmãos, nós já tivemos essa experiência, certamente mais de uma vez. Não há nenhum argumento. Não é? Você simplesmente se cala e reconhece quem você é. Não é? Você não fica argumentando sobre o que você fez. Você reconhece quem você é. Isso, irmãos, é muito mais profundo e muito mais, é uma experiência muito mais boa, muito melhor do que simplesmente reconhecer os seus erros. O que acontece quando nós de fato somos tocados pelo Espírito, não é só que nós erramos, cometemos determinado erro ou determinados erros. Nós vemos quem nós somos. O Espírito nos convence de quem nós somos. Amém. Mais do que nós fizemos. Porque quando de fato nós cremos no Senhor, o Espírito não apresenta uma lista de erros que nós cometemos, pecados que nós cometemos, transições. Não, ele simplesmente mostra, você é isso. E quando nós vemos isso, a gente fala assim, eu não tenho esperança. Aquilo que fala em Jeremias 17, eu vejo que o meu coração é desesperadamente corrupto, ou seja, é corrupto além da esperança, não há o que fazer. Quando o Espírito me mostra isso, eu espontaneamente me abro para o Senhor e permito que Ele trabalhe em mim, e aí a vida divina entra. Quando ela entra, nós nascemos de novo. Amém. E aí há júbilo no céu. Amém. É ou não é? Não é isso que fala em Lucas capítulo 15, que há mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que acham que não precisam de arrependimento. Então, irmãos, essa é a maravilha, a beleza da salvação de Deus. Nós somos regenerados dessa maneira. E nascer de novo é ser regenerado da semente incorruptível. Nós nascemos da carne, que é corruptível. Nascer de novo é ser regenerado de uma semente incorruptível, que é a própria vida divina, mediante a palavra de Deus. Então isso está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível ou perecível, mas de incorruptível ou imperecível, indestrutível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. E aí no versículo 24 ele fala, Pedro cita essa passagem no Antigo Testamento que fala, porque toda a carne é como erva, e a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Essa é a palavra que vos foi evangelizada. Então, olha a comparação que Pedro faz da semente incorruptível e da erva perecível.
que é a nossa carne? É uma folha. Uma folha. O que acontece com a folha depois de um tempo? Seca. Não é? Às vezes a gente coloca uma folha, quando acha muito bonita, coloca dentro de um livro para ela secar e ficar ali. Tá bom. Mas continua sendo uma folha seca. É, bonita? Bonita. Pode ser marcador de livro, mas é folha seca. Não tem vida. Não tem vida. E Deus é vida. E é essa vida que Ele quer que nós tenhamos. Então, irmãos, não adianta a gente ser uma folha seca, nem que seja um belo marcador de livros. Não é para isso que nós somos criados. Nós somos criados para ter vida. E é somente quando essa vida entra é que nós temos propósito. Nós temos sentido. É para isso que nós somos criados. Então Pedro faz esse contraste entre a erva perecível e a flor da erva, que pode ser até muito bonita. Então, às vezes, quando nós conhecemos uma pessoa educada, de boa humanidade, honesta, sincera, prestativa, altruísta, que ajuda os outros, é muito bonito ver. É ou não é? Ótimo, muito bom. Tomara toda a humanidade fosse assim. Se o homem não tivesse caído, toda a humanidade seria assim. Mas ainda seria como a erva e a flor da erva. Com o tempo, o que acontece? Murcha. Por quê? Porque é perecível. A vida humana é criada e, portanto, é perecível. O que ela precisa? De uma semente incorruptível, que é a vida divina. E é nascer de Deus, como fala João 1,13. O 12 fala, veio para o que eram os seus, e os seus não o receberam. Mas o 13 diz o seguinte, porém, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, ou a autoridade, de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, eles se tornam filhos de Deus, crendo. Então, crer é nascer de novo. Amém. Pela fé, nós recebemos uma nova vida, que não tem nada a ver com a vida criada. Então, é obter a vida de Deus além da vida humana natural. Então, um parênteses aqui, irmãos. Nós nunca vamos perder a vida humana. O Senhor nunca vai nos livrar da vida humana, porque Ele nos criou humanos. É aí que entra a figura da luva e da mão. O Senhor nunca vai jogar fora a luva. O que o Senhor vai fazer? Enchê-la para que ela expresse a mão. Então, o que o Senhor está fazendo em nós, depois que nós cremos, é trabalhar em nós para que nós sejamos uma luva adequada para conter e expressar a mão. Não é que nós vamos deixar de ser seres humanos. Hoje é um homem na glória. Cristo é esse homem. Ele não perdeu a sua humanidade. E nós seremos como Ele. Quando o Senhor terminar, Cristo é o protótipo, todos nós seremos semelhantes a Ele. Amém. Isso não acabou ainda. Então nós estamos nesse processo. Do ponto de vista de Deus, o que nos faz nascer de novo é o Espírito de Deus entrar em nosso espírito para colocar nele a vida divina. Do nosso ponto de vista, somos regenerados e nascemos de novo quando nos arrependemos dos nossos pecados, cremos e aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, fazendo com que, além da vida humana original, obtenhamos a vida divina. Isso é nascer de novo. A partir daí é que começa a transformação. O que muitos confundem é que a transformação precisa começar primeiro, para que depois a vida divina entre. É como se nós pudéssemos merecer essa vida.
Esse é um grande engano que muitos têm. Eu vou melhorar, porque aí Deus vai olhar para mim e falar assim, não, você merece nascer de novo. Tá certo? Quantas vezes a gente prega o evangelho e as pessoas falam isso, não, eu preciso de Deus, mas primeiro eu preciso fazer algumas coisas na minha vida, preciso parar de fumar, eu preciso isso, eu preciso aquilo, tá certo? Então você quer, é o seguinte, antes de dar vida para o defunto, vamos maquiá-lo, tá certo? O defunto está muito feio, então vamos lá, passa uma maquiagem, põe uma roupa bonita e tal, assim ele fica um defunto mais apresentável para ressuscitar. Vai, ressuscita assim do nada, vai. Não, vamos melhorar o defunto. Então, a gente ri, mas muitas vezes, irmãos, nosso conceito ainda é assim, mesmo depois de salvos. Né? Mesmo depois de salvos, a gente acha o seguinte, não, eu preciso dar um jeito na minha vida que eu estou muito mal para ver se o Senhor cresce em mim. Então nós realmente precisamos ser renovados no nosso entendimento. Deve haver uma grande metanoia na nossa vida para a gente poder entender essa questão. Do ponto de vista de Deus, nós nascemos de novo. Do nosso ponto de vista, nós nos arrependemos, cremos, temos os nossos pecados perdoados e aceitamos o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Então assim, além da nossa vida original, nós recebemos a vida divina. Então, irmãos, a lição dessa vez foi curta, mas crucial. Nós realmente precisamos ter essa mudança de mente com relação ao que é ser salvo. Nós não estamos aqui para simplesmente ter uma melhora de vida, nos tornar pessoas melhores. Nós estamos aqui para nos tornar pessoas cheias de vida e da vida incriada de Deus. A única que é capaz de dar um jeito na nossa velha vida. E quanto mais nós desfrutamos essa vida, mais ela cresce, mais existe uma manifestação dessa vida em nós. E isso cumpre o propósito de Deus. Eu só quero voltar a falar um pouquinho sobre a questão da reencarnação e tudo mais, porque ainda existe, irmãos, um forte pensamento em nós, de modo geral, mas mais ainda nos incrédulos, que é a questão de tentar melhorar, tentar ser uma boa pessoa para merecer a salvação de Deus. Todo o princípio da reencarnação segue esse padrão. O que você vai ser? O que vai acontecer? Você vai nascer de novo, você vai se esforçar para ser bom, e isso vai colocar um crédito lá com Deus. Só que você não vai conseguir tudo numa vida só. Então você nasce de novo. E aí você vai ter outra chance. E conforme o tempo vai passando, um dia você consegue atingir esse grau de superioridade, de evolução, que vai tornar você um ser de luz. E dessa maneira, Deus vai olhar para você e falar, muito bem, você conseguiu se salvar. Não é? Então isso foge completamente à justiça de Deus, ao plano de Deus, à natureza de Deus. A nossa salvação, irmãos, é muito, muito superior a tentar melhorar. Na verdade, essa linha de pensamento não passa de uma desculpa para eu viver como eu quiser. E aí, porque eu sei que eu vou falhar mesmo, mas eu vou ter ainda outra chance, sem Deus. Eu mesmo vou me virar, só que não vai ser dessa vez. Então, vamos esperar a próxima. Comprar um bom estojo de maquiagem, né? Isso, um bom estojo de maquiagem. Isso se você nasceu homem, né? Porque tem uns que falam que na outra encarnação foi macaco, na outra encarnação foi não sei o quê, né? Tem um monte de
imaginação nessa história. Vou fazer uma imaginação completamente caída, né? Completamente alheia ao plano de Deus. Então, irmãos, é isso que acontece conosco quando nós cremos, é isso que acontece com as pessoas quando nós pregamos o Evangelho, é isso que Deus espera para todo ser humano. Quando Paulo fala que Deus quer que todo homem seja salvo, é isso que Deus espera que aconteça com todo homem. Infelizmente, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E quando a luz não resplandece, eles não conseguem ver isso e não são salvos, né? Mas a nossa função é continuar falando do Senhor, para que eles tenham oportunidade de crer e ser salvos. Então, irmãos, é isso. Amém? Eu tenho uma pergunta. Sim.